Fala, turma! Estamos começando mais um episódio do CorongaCast, esse de 39, estamos prestes a quarentenar. Aqui não é nem o quarentou, é a quarentenada que a gente vai dar no nosso próximo episódio, mas o que importa é esse 39 aqui. Eu quero saber de você, nosso ouvinte, você é força Covid ou você é força Bolsonaro? Round 1, fight! E aí, Leonardo Palhano, você quer que o Bolsonaro morra de Covid? Fala, Paulo, beleza? Cara, olha, eu vou falar pra você que essa pergunta deu uma baita discussão, né? Essa semana aí, da galera, porque quem deseja a morte é ruim, vai pro inferno, é tão assassino quanto o Bolsonaro e tal. E aí, até já entrando pro nosso primeiro assunto, né? Que é a coluna do Hélio Schwartzman, da Folha, que foi intitulada Por que torço para que Bolsonaro morra? Eu particularmente, assim, sou hashtag Força Covid e, assim, não de uma forma leviana, uma forma pensada mesmo, assim, bem da forma que o Hélio coloca, né? Porque, assim, a gente tem que separar esses ensinamentos religiosos e éticos, assim, que a gente tem da nossa cabeça de que, pô, todo ser humano exatamente merece a viver, não merece nenhum tipo de pensamento negativo em relação a ele, porque, pô, ele pode se recuperar um dia e tal. E eu acho que a lição dele de ser mais consequencialista, né, essa palavra dele, de não ser amarrado a essa moral tradicional e pensar mais em relação ao valor, né, do que as suas ações produzem, né, inclusive pensar que o sacrifício de um indivíduo poderia causar um bem maior, que é o caso do Jair Bolsonaro, né, Paulo? E o consequencialismo é a tal também da lei do retorno. Nada mais é do que desejar aquele, né, desejo em dobro para você, aquela frase de Facebook, de Orkut, né? Tudo que você me deseja, eu te desejo em dobro. Então, ou seja, se a pessoa está me desejando felicidade, eu estou desejando a felicidade em dobro para ela. Agora, se a pessoa está desejando que eu me ferre, eu estou desejando em dobro que ela se ferre. E o Bolsonaro, dentro dessa crise da pandemia, ele o tempo todo desdenhou da crise, desdenhou da gripe, né, da Covid-19, fez pouco caso com relação à morte das pessoas, com o tal do Idaí. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Entre outras ocasiões, né, e todo o estímulo dele de fazer com que as pessoas saíssem às ruas, essa questão, né, que ele está fazendo questão, mesmo depois de ser infectado, de não tornar obrigatório o uso das máscaras, né, é um negócio meio sádico, assim, não tornar obrigatório também medir temperatura das pessoas nos locais, sendo que isso só ajudaria a combater a pandemia. Então, assim, me parece que ele é muito aliado à pandemia e por isso a ironia do destino de você desejar um força Covid. Por quê? Porque o Covid está destruindo a vida do brasileiro. O Covid está destruindo o Brasil. E o Covid está destruindo a vida do brasileiro e o Brasil, de modo geral, em parceria com o presidente Bolsonaro e a política genocida dele. Então, a partir do momento em que ele é infectado pelo amigo dele, o amigo dele começa... Imagina que o Covid é uma pessoa, é o vice do Bolsonaro, né? O Hamilton Mourão Covid, que quer... Aí o Bolsonaro descobre que o Covid tá conspirando contra ele. Por quê? Porque infectou ele, que tem histórico de atleta e tal. Demorou pra infectar, né? Perto da irresponsabilidade. Se é que infectou, olha só, né? Também a gente tem que cogitar aqui que o Bolsonaro pode ser tudo um plano de marketing do Bolsonaro por conta da tal da cloroquina que ele ainda tá insistindo, né? Numa semana que ele voltou a repetir o discurso da cloroquina, que compraram não sei quantos comprimidos, ele aparece tomando algo que supostamente é a cloroquina, porque a gente pode até considerar que o Bolsonaro não tenha coragem de tomar a cloroquina, mas que estimule as pessoas a tomarem. Até isso a gente cogita de uma pessoa como o Bolsonaro, de alguém tão abjeto quanto é o Bolsonaro. Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem.
Então vai por aí a questão de desejar a morte, porque é uma questão de desejar que o Covid pare talvez de se proliferar no país. É uma questão disso, porque ele estimula a pandemia no país. Ele falou, depois de ser infectado, né? Inclusive ele tira a máscara no momento, na entrevista dele, para conversar com os colegas jornalistas que ele cobriu, na verdade. E tinha só CNN, Record e a TV institucional do governo, ou seja, quase 3 TVs institucionais do governo ali conversando com o Bolsonaro no momento em que ele apareceu para falar do teste dele. Pera um pouquinho, eu vou afastar um pouquinho aqui. Afasta aí. Solta aí. Só pra vocês verem minha cara aqui, tá certo? Tô aqui. Se quiser ver minha cara, eu tô bem, tranquilo, graças a Deus. Tudo em paz, obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim, tô bem, graças a Deus. Os que criticaram, não tem problema, podem continuar criticando à vontade. Ele coloca ali que todo mundo vai se molhar, como uma chuva, todo mundo vai se molhar. Então, assim, ele está tentando ainda, de alguma forma, achar que todo mundo vai se imunizar, vai ter imunização de rebanho no país, esse país como o Brasil gigantesco. A Espanha, né, outro dia se falou nisso, a Espanha tem, acho que não tem nem 5% do país infectado, né, até hoje. Então, pensar numa imunização de rebanho num país do tamanho do Brasil é outro sadismo de Jair Bolsonaro. E alguém que nunca, jamais deu valor à vida de ninguém. Já desejou morte de presidente Dilma Rousseff, já desejou morte de FHC. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Já exaltou torturador. O Bolsonaro é comparável, gente, ao Hitler. Vocês imaginam, na Alemanha, quem tentava combater o nazismo, imagina só se você falasse em Hitler morrer e alguém falasse, não é bem assim, porque se o Hitler morrer, a gente vai estar pregando o que ele prega. Não, pô, as pessoas queriam que o Hitler caísse duro no chão, né? Como tem que ser também, como no Iraque, lá os caras comemoraram a morte do Saddam Hussein, né? Alguns. Várias questões de figuras genocidas. E é o que está acontecendo Mussolini, com o né, na Itália, que foi colocado também. como um porco, né? Depois de ser morto pelos próprios italianos, né? Exatamente. Então, a galera que estava até então parecendo que tinha entendido o que é o governo Bolsonaro e o que a gente precisa combater, deu um tilt na cabeça dessa galera de achar que, meu Deus do céu, que absurdo vocês desejarem força Covid. Meu Deus, que absurdo é tudo que o Bolsonaro já fez até hoje. Que absurdo é quase 70 mil famílias chorando por conta de alguém que morreu por causa dessa política genocida irresponsável do Bolsonaro. E não sabemos, né, o estágio que ele está da doença. Hoje estamos aqui gravando, hoje é dia 8 de julho, uma quarta-feira. A gente não sabe quando o Bolsonaro pegou a Covid. Por enquanto ele está bem. Ele tem 65 anos, ele passou por cirurgias, parece que tem uma questão aí, né, que já se falou de um câncer, não sei de fato até onde é verdade. Agora é o seguinte, a doença ainda pode progredir nele, Por quê? Porque lá pelo 6º, 7º dia, pode vir, né, para quem não está sintomático, um pico forte da doença no organismo. Então, o Bolsonaro que tome cuidado com o que ele sai falando por aí, porque pode ficar ainda mais feio. E outra questão também, se é que agora ele está com a Covid-19, que eu já falei aqui, porque ele fez uma publi, né, um publi post ontem para cloroquina. É impressionante. A gente tem um presidente de um país que está sendo o epicentro da Covid-19, que é garoto propaganda de um remédio que não tem a eficácia comprovada. E tem gente que acha que eu tenho que me solidarizar com o presidente Bolsonaro. É impressionante. Eu até sou favorável que a CPI, no caso de Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Gente como a Gabriela Prioli, né? Esse que é o ponto. E a gente fala, porra, caraca, uma das vozes, né, que era tida como a sensata, né, assim, naquelas discussões da CNN, dando bronca nas pessoas que estão Felipe Neto, como... né?
Felipe Neto e outras, Da Vera né? Outras Magalhães, figuras. da Vera aí. Magalhães nem se fala, né? Bem, a gente nem precisa falar dela, né? A gente já sabe automaticamente onde ela tá encaixada, né? Mas essas pessoas, é bom eles saberem que existe um estudo, né? E aí o Hélio Schwartzman traz isso na coluna dele, da Universidade Federal do ABC, da FGV e da USP, que comprova que cada fala negacionista do presidente ocasiona queda nas taxas do isolamento e aumento nos óbitos. E aí o detalhe irônico de tudo isso é que são justamente os eleitores do presidente Bolsonaro que é a população mais afetada por essa... Porque eles vão lá e respeitam, né? Eles vão lá e falam, pô, o presidente falou, tá falado, né? Ele tá E aí matando o outras próprio. van- Ele está matando o seu eleitor, né? Exatamente. Tá matando o seu eleitor, porque eu e você e outras pessoas sensatas estamos tomando todas as medidas de precaução, né? E aí, sem contar todas essas tensões institucionais, né, que o Bolsonaro está causando, tentativa de esvaziamento de política ambiental, que está sendo criticada por literalmente o mundo inteiro, cultural, científica. E aí, sem contar também que o Hélio traz um argumento de que caso um líder de um país importante como o brasileiro morresse pelo coronavírus, e aí, no caso, o Bolsonaro, seria um conto caucionário, assim, de alcance global, né? Outros líderes mundiais iam falar, porra, o Covid levou o presidente anticientifista surreal do Brasil, né? Então, melhor levar a sério esse negócio, né? E assim, só para finalizar esse assunto, eu acho que desejar a morte de um inimigo, assim, em qualquer âmbito, é um fenômeno psíquico universal, né? É da natureza humana. O Freud, inclusive, faz uma diferenciação entre desejar a morte de alguém e efetivamente matá-lo, né? E assim, pode ser até um vacilo estratégico expressar esse desejo nas redes sociais, como muitas pessoas estão fazendo, né? Por entrar nessa narrativa que a Prioli falou que se quer combater. Mas quem deseja, certamente, e assim, tem que deixar bem claro aqui para todos os ouvintes, não se iguala a quem é responsável pelas mortes do país. Das mais de 65 mil mortes, como é o caso do Jair Bolsonaro, né? E a gente tem que sempre lembrar do paradoxo da tolerância de Karl Popper, né? Nós não podemos ser tolerantes com as pessoas intolerantes. Foi assim que todos os regimes fascistas, todos os regimes autoritários do mundo conseguiram fazer o que fizeram na história da humanidade. E afinal, o Bolsonaro é fascista ou não, né? Pra gente, quem acompanha a gente já sabe bem a nossa opinião, mas eu recomendo aqui para os nossos ouvintes a entrevista que a Rosana Pinheiro Machado, antropóloga, fez com o professor de história da New School for Social Research em Nova York, dos Estados Unidos, o argentino Federico Finkelstein, que falou sobre a ascensão de populistas autoritários e nessa entrevista ele descreve como que esses regimes prosperaram assentados sobre a mentira, né? E ainda, além disso, ele ressalta a importância de uma ampla coalizão entre esquerda e direita para pôr fim à destruição da democracia. E só para todo mundo saber, ele é hoje, esse cara, um dos maiores nomes do mundo no estudo do populismo e do fascismo. E a gente acha aqui que, no meio dessa crise, né, essa gigantesca crise sanitária, econômica, social e moral que a gente vive, a gente precisa começar a ouvir essas pessoas para a gente não normalizar o que está acontecendo no Brasil, né? Não normalizar um presidente genocida, não normalizar milhares de mortes todos os dias, assim, não normalizar o fascismo. E ele alerta, eu abro aspas para ele. Na história do nazismo, chamamos as pessoas que não se posicionaram contra o racismo, contra o fascismo, de fascistas moderadas. Existe tolerância e intolerância. As pessoas que não se posicionam em relação à discriminação de Bolsonaro a pessoas LGBTQ, elas estão com o Bolsonaro. Elas podem até achar que não, mas são intolerantes moderadas. Com certeza. Assino embaixo. E é exatamente isso que a gente tem cobrado das pessoas neste momento, porque o cara que está se jurando ser isentão, ele não é isentão. Ele não é isentão. Até porque é quase impossível ser isento nesse país, porque tá muito óbvio, né? É visível o que acontece hoje dentro do país. Então, o cara que fica indignado da gente, de alguma forma, desejar a lei do retorno para o Bolsonaro, não é nem a morte que eu estou desejando, é a lei do retorno, é esse tal do consequencialismo aí, as pessoas, elas